Altíssimo, soberano sobre todas as coisas, aquele a quem nenhum outro pode se comparar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o amado da nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Senhor, amém. Te amamos, Senhor. Amém. Queridos, você pode se assentar. Nós estamos alegres porque, não sei se você percebeu hoje, né? Nós temos uma nova cantora conosco. E é engraçado porque quando essas coisas começam a acontecer, a gente é impossível não olhar para trás, né? E ver que Deus vai trazendo jovens, adolescentes, homens, mulheres, para a obra, né? Para o serviço, para aquilo que Ele chamou. Então, eu queria que você estendesse a sua mão para cá e orasse por Sara. Orasse para que o serviço dela, para que aquilo que ela vai fazer em servindo a igreja, seja resultado da experiência dela com o Senhor. Você pode orar, Adriano? Erga a tua voz aí, mano. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem preparado, meu Deus, pessoas para a tua obra, Pai. Tem trazido até, meu Deus, junto de nós, Pai, para que nós possamos, meu Deus, elevar e exaltar o teu nome. Sim. Pai, eu venho interceder agora em especial pela vida de Sara. Amém, Pai. Pai, que o Senhor, meu Deus, venha trazer, meu Deus, uma unção, meu Deus, sobre a vida dela, Pai, para que ela, meu Deus, possa louvar ao Senhor, meu Deus, em serviço e em gratidão a tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Amém. Que ela possa, meu Deus, se recordar, Pai, de todas aquelas promessas que o Senhor já fez na vida dela, Pai, e que elas irão se cumprir. Pai, em nome de Jesus, que nada, meu Deus, do que foi falado, Pai, vai se perder no tempo, porque o Senhor é o Senhor do tempo e todas as coisas estão sob tuas mãos. Sim. Pai, em nome de Jesus, que ela venha aquietar o seu coração, Pai, na tua presença, e que ela venha entender, meu Deus, que o seu tempo, Pai, é um tempo soberano, maravilhoso e excelso, Pai. Amém. Pai, abençoa a vida de Sara. Amém. Abençoa, meu Deus, o seu relacionamento contigo, Pai. Amém. Pai, que o Senhor venha transbordar a tua vida, Pai, na presença dela. Amém. Que o teu Santo Espírito venha guiar os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus caminhos. Amém. Pai, guia, meu Deus, guia a vida de Sara. Amém. Apresenta, meu Deus, ela, meu Deus, aqui, meu Deus, na comunidade, Pai, com alegria no coração, Pai. Porque sabemos, meu Deus, que ela está aqui, meu Deus, por vontade e graça do Senhor, meu Amém. Deus, de coração grato, meu Deus, e nós assim louvamos o Senhor, Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Sarinha, você é muito bem-vinda. Amém e amém. Então tá bom, não tem problema não. É só consertar a câmera. Aqui na frente daqui. Tem que conseguir, né? Os caras não perdem uma oportunidade para fazer bullying com o pastor. Amém. Amém, irmãos? Poxa, que legal. Wilson, que bom que você está aí, meu mano. Muito bom. Eu não sei se sobrou alguma coisa ali, porque coisa boa a gente pega e come logo, tá? Mas tem um negócio ali, rapaz. Deus mandou um chefe de cozinha para andar com a gente. O cara fez um negócio ali, rapaz, espetaculoso. Então, se você ainda não se fartou, depois, quando acabar esse tempo aqui, dá uma passadinha ali e desfrute desse maná que o Senhor mandou nesta manhã para nós.
Porque o meu maná eu compro no supermercado. O maná que Deus deu para o Doni, ele mesmo faz. Deus capacitou ele com esse dom. E é engraçado, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez faça sentido. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por situações na nossa vida que para nós, naquele tempo específico, é um tempo de dificuldade. E nem sempre a gente consegue entender o que está acontecendo naquele ambiente e às vezes dor. Mas o Senhor está sempre nos preparando para que o tempo de dor, o tempo de sofrimento, o tempo de agonia, o tempo de lágrimas seja revertido para que outros sejam profundamente abençoados. Deus sempre usa as nossas lágrimas para abençoar outros. Obrigado, filho. Isso acontece. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Isso acontece. Então, antes de eu entrar no texto de hoje, você sabe que a gente tem reunião toda quarta-feira. Nosso grupo caseiro acontece toda quarta-feira. Eu acho que cuidado, vai ter a música, você vai ter que fechar o... Toda quarta-feira a gente tem Atos dos Apóstolos, sem pressa, né? Querendo mesmo que a palavra de Deus transforme nosso coração. Então tem sido um tempo muito especial. Então não deixe de ir. Sobretudo nessa quarta-feira, se você tiver uma brecha na agenda, te aconselho ir. Porque nós aqui antes estávamos tomando café, né? Vendo assim que Deus capacitou o Doni com umas coisas tão maravilhosas. Veio uma inspiração divina. E falou assim, na próxima quarta-feira nós vamos fazer um encontro de pratos, vamos fazer um tempo de bênção gastronômica. Então a gente vai logo após o nosso encontro caseiro, nós vamos ter um tempo assim de mesa farta, conversa boa e de boas risadas. Então, se você mora perto da minha casa, Jardim da Penha, você está convidado. Ah, mas eu nunca participei. É um bom motivo, não é? Não é um bom motivo para participar de um grupo caseiro, sabendo que vai ter delícias gastronômicas depois de uma reunião bíblica. Então, convidado, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter um tempo ali na minha casa. E todo domingo a gente tem esse encontro aqui. A gente está no edifício Centro e Plaza, na Orla de Camburi. E tem sido um tempo especial que o Senhor está nos permitindo sonhar. Amém? Aí embaixo também, está projetando ainda, Vi? Aqui você tem um negócio para aqui? Não. Então tá. Para quem está no online, a Vitória está projetando lá o nosso QR Code, que é o QR Code da comunidade, né? Do nosso PicPay. É @comunidadevida. Você que está nos assistindo, eu não sei que horas, eu não sei aonde, nem como, mas o Senhor sabe. Pode participar conosco financeiramente. E os membros dessa comunidade sabem que essa é a nossa prática de dízimos e ofertas. Então, nós aconselhamos, incentivamos vocês a participarem financeiramente também. Amém, né? Acho que eu esqueci alguma coisa? Não. Então, eu quero que você abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. A gente está conversando um pouco sobre a nossa identidade de fé, né? Sobre aquilo que nós cremos. Nós estamos conversando um pouco sobre aquilo que nós entendemos segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, como nós vamos caminhar como igreja, como comunidade de fé. Nós queremos, e a nossa missão é sermos uma comunidade de discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Nós queremos que aonde uma pessoa que caminhe nessa comunidade, aonde esse irmão, essa irmã, esse adolescente, essa criança esteja, seja um lugar onde as pessoas vão olhar para ela e vão chegar à conclusão de que ela é um discípulo de Jesus Cristo. E a nossa visão, isso é como é que nós vamos fazer isso? Né? Quais serão as características que as pessoas vão olhar
em nós e vão entender isso. Bom, as pessoas vão olhar para nós já comentamos alguns domingos atrás, e vão perceber que a nossa fé, o modo com que nós cremos, é um modo bíblico. A nossa fé, ela está firmada em Jesus, segundo a palavra de Deus. É uma fé verdadeira, é uma fé ativa, é uma fé frutífera, é uma fé operante, né? Não é algo que é posto assim de qualquer jeito ou de qualquer forma, né? A forma com que nós cremos é assim. Bom, a outra coisa que nós conversamos no domingo passado, qual foi? Que esta fé vai trazer para nós experiência. Nós cremos que, como discípulos de Jesus, nós podemos e devemos experimentar do reino dos céus. Porque o reino é real, o reino é verdadeiro. Jesus disse que inaugurou o seu reino. E esse reino é um reino de verdade. É um reino que tem um rei sentado no trono. É um reino onde os seus súditos, de fato, o adoram e caminham com ele. Mas mais do que isso, é um reino onde o rei do reino habita nos seus súditos, habita nos seus discípulos, habita nos seus filhos. E com ele vem todas as suas características: amor, graça, perdão, longanimidade, bondade, misericórdia. Nós podemos experimentar da vida do rei do reino em nós mesmos. Nós conversamos isso domingo passado. E hoje eu quero conversar sobre uma outra característica, sobre serviço. Caminhamos crendo, caminhamos experimentando e caminhamos servindo. Servindo. Bom, Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do que é seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar? Ô Pai, obrigado. Obrigado por nos permitir o privilégio, Senhor, o privilégio de podermos invocar o Teu nome aqui como igreja. O privilégio de poder erguer as nossas mãos, adorar o Teu nome. O privilégio que temos, Pai bendito, de lermos a Tua palavra, de obedecermos os Seus mandamentos ou termos um caminho para seguir. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra não apenas seja luz para nossa mente, como eu tenho orado, mas que ela queime os nossos corações. Que ela transforme a nossa forma de viver, Senhor. Nos santifica na Tua palavra nessa manhã, porque ela é verdade. Em nome de Jesus. Eu estava orando aqui, eu me lembrei do tio Anderson e da tia Ju, lá da montanha.
eu mandando uma mensagem, né, conversando com ele, ele disse, olha, a Ju entrou em trabalho de parto agora de manhã. E eu não tinha me esquecido, eu quero orar por eles. Vamos orar por... Pai, nós não sabemos se a Valentina já nasceu, mas o Senhor sabe. O que nós clamamos ao Senhor é que a tua bênção alcance essa família. E que, de fato, Valentina chegue com saúde, que a saúde e a vida de Ju sejam preservadas, e que essa criança seja para esse casal, de fato, Senhor, uma bênção grandiosa. Nós aqui, como igreja, pedimos que o Senhor abençoe Valentina. Pedimos que o Senhor abençoe Ju, abençoe o Anderson, e que a tua boa mão, Pai, sobretudo a alegria do teu Espírito, seja com eles nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, eu tenho falado e eu tenho compartilhado isso com vocês. Sabe, caminhar com Jesus, caminhar na presença de Jesus, caminhar ouvindo a sua voz, caminhar nos alimentando da sua palavra, é algo que nós não deveríamos tratar como algo comum. Caminhar num ambiente de glória, num ambiente onde nós entendemos que o Senhor está, não deveria ser para nós algo que nós tratamos com algo sendo assim, natural. Vir ao culto, dobrar os joelhos dentro do nosso quarto. Uma manhã de devocional, quando abrimos a palavra de Deus para meditarmos nela, não deveria ser para nós algo comum. Não deveria ser algo para o cristão ou para um denominado crente estar na presença de Deus como algo comum, como algo corriqueiro, como algo... Sabe por quê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que Deus, e na sua manifestação, ou na manifestação do seu poder, da sua bondade, da sua glória, da sua presença, homens foram transformados e nunca mais foram os mesmos. Homens tiveram a sua vida transformada, Vitória. Mulheres tiveram a sua vida transformada na história da igreja e nunca mais foram os mesmos. Tiveram um relance da glória do Senhor e nunca mais foram os mesmos. Tiveram uma visão do Senhor e nunca mais foram os mesmos. Sabe, a gente tem experimentado nesses dias um tempo maravilhoso de experiência com a voz de Deus. Eu tenho escutado Davi e Sofia, testemunhos de pessoas que ainda não estão se reunindo conosco, mas que têm ouvido a voz de Deus. Eu tenho tido o privilégio de perceber que há uma urgência do Espírito em ministrar a vontade de Deus para as pessoas. Eu paro numa cafeteria para tomar café, Deus começa a falar com as pessoas. Nós fomos servir a igreja, uma igreja ontem, e a gente percebeu como é que Deus estava com uma urgência de ministrar coisas a corações. Como que a presença de Deus num lugar simples, humilde, Maíra. Como que Deus queria se manifestar. Sabe, e essas experiências com a voz de Deus, ela de fato tem transformado vidas. E eu não sei se você sabe, nós fomos chamados a caminhar em meio a essa presença. Como eu falei na semana passada, o Deus da glória habita em nós. O Deus da glória, Wilson, habita em você. O Deus da glória, através do seu Espírito, habita em você, mano. Entende, minha irmã? E esse Deus, ou nos envolvermos com essa presença, é impossível a gente ficar do mesmo jeito. É impossível.
Tiago, capítulo 1, do versículo 21 a 25, diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe, quando a gente entra na presença, ou quando nós estamos envolvidos na presença de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus e a palavra de Deus ministra coisas a nós, é como se essa palavra mostrasse para nós como no espelho, dizendo: ô Marco, limpa a sua cara aí, cara, está sujo de graxa. Entende? Cara, penteia o seu cabelo aí, porque está caindo a franja, né, Wilson? A gente vive ouvindo isso. Olha, você precisa se arrumar, você está com a cara toda borrocada. Você precisa se limpar, porque sua cara está toda suja. Quando a gente olha para a palavra de Deus começa a ministrar essas coisas da gente, né? Começa a falar com a gente: olha, você precisa se santificar, cara. Olha, o que você está procurando, no lugar que você está procurando, não vai trazer alegria para você. O que você está procurando, no lugar que você está procurando, não vai satisfazer o teu coração. O que você está procurando, no lugar que você está procurando, não vai transformar a sua vida. E aí a gente ouve a palavra de Deus ministrando isso ao nosso coração, e aí depois de olhar para o espelho, ver que a cara está suja, a gente se levanta e vai embora, como se não tivesse visto. Tiago fala isso. Tiago está dizendo, é como se a gente parasse diante do espelho, visse um monte de sujeira no rosto, tirasse os olhos do espelho e continuasse como se aquela sujeira não tivesse lá. Assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Assim é todo aquele que acha que pode caminhar na presença de Deus e essa presença não transformar a sua vida. Não mudar o seu caráter. Não mudar a sua forma de enxergar as coisas. Se não fizer de você uma nova criatura, pelo menos não apertar o teu coração, a ponto de você dobrar o joelho e chorar: Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma. Não é verdade? Eu, pelo menos até hoje, faço algumas orações como essa. Deus, eu não consigo limpar tal coisa. Deus me ajuda, porque não está saindo. Não é assim? Bom, assim é a palavra de Deus para nós. Tiago vai dizendo exatamente isso. E aí, o que eu penso é que, por vezes, esse ambiente de adoração, esse ambiente de louvor, esse ambiente gostoso assim que nós temos de comunidade, né, implantação, aquele calorzinho gostoso, aquela emoção. Vai dizer que você nunca passou assim por um ambiente onde a presença de Deus era tão gostosa que você queria ficar ali assim: ai, Jesus, deixa eu ficar por aqui. Vamos fazer aqui uma tenda para nós. Deixa eu ficar aqui na tua presença. Existem algumas manhãs que eu tenho essa impressão: ô Jesus, não deixa o dia continuar não, vamos parar aqui o tempo. Mas sabe, o Senhor não nos chamou apenas para as emoções. O Senhor não nos chamou apenas para vivenciarmos disso. O Senhor não nos chamou apenas para desfrutarmos da presença dEle. Sabe, desfrutar da presença dEle? É aquele lugar onde você senta, não precisa fazer nada, você só fica ali respirando do ambiente onde a glória de Deus está. Você fica ali só desfrutando. Que coisa boa, Jesus, eu não quero sair daqui nunca mais. Mas o Senhor não nos chamou apenas só para isso. O Senhor nos chamou também para isso. Porque, como eu disse, Ele habita em nós. E se nós, de fato, caminharmos com Ele, a sua glória se manifestará.
Quando entrarmos no quarto para dobrar os nossos joelhos, para falar com Ele, a glória dEle vai se manifestar, a presença dEle vai se manifestar. Quando nós nos juntarmos para orar, a presença dEle vai se manifestar. Quando nós nos reunimos para adorar, a presença dEle vai se manifestar. Você quer saber? A presença dEle se manifesta até quem está preso numa prisão, lá embaixo, com pés e mãos amarradas. Se o nosso coração estiver nele, a presença dele se manifestará. Se caminharmos com ele, a presença dele se manifestará. Mas ele não nos chamou apenas para isso. Nós não fomos chamados apenas para ficar num ambiente de glória de Deus. Não. Se você perceber, Moisés, o assassino fujão, foge para o deserto. Ele para e vê o quê? Uma sarça pegando fogo. Mas só que não se consumia. Ele vai chegar para ver, né? Vai ver lá, o que é aquilo? A voz de Deus ministra com isso. Opa, peraí, rapazinho. Tira a sandália dos seus pés, porque onde você está é lugar santo. É Deus que está aqui. Aqui não é qualquer lugar não, mano. Ele se achega para ouvir Deus. E Deus fala com ele. Vá, pois, agora. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelenses. De fujão assassino a enviado. Sabe por quê? Porque ele se encontrou com a glória de Deus. Porque ele se encontrou com a palavra de Deus. Porque ele se encontrou com a presença de Deus. Essa presença pegou esse cara e falou assim, agora você vai, eu tenho algo para você fazer. Você consegue ver isso lá em Êxodo. Êxodo 19 também tem uma outra coisa que é bem legal. Moisés sobe, passa 40 dias no monte. O Senhor entrega a ele as tábuas da lei. Aquela experiência de Moisés lá em cima do monte, com a glória de Deus. Moisés desce, com as tábuas na mão. Mas tem algo que todo mundo viu. O que foi? A glória de Deus na face de Moisés. Onde Moisés andava, as pessoas falavam assim, Moisés, não está dando para olhar para a sua face, cara. Tem coisa de Deus aí. Até Moisés tem que cobrir o rosto, lembra? Até Moisés tem que colocar um pano no rosto, porque a face dele brilhava, tamanha a experiência que ele teve com o Senhor. Mas a experiência que ele teve com o Senhor não ficou lá naquele monte, não ficou lá naquele lugar. O Senhor traz Moisés de volta e faz, serve o povo, Moisés. Serve o povo. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, mas resplandecia. Esse é o nosso chamado. Experimentarmos. Tinha um rabi, um cara bem inteligente, um judeu, praticante, criado aos pés de um camarada chamado Gamaliel. Sabe quem é? Quem? Saulo de Tarso. Um judeu praticante, um judeu perseguidor dos cristãos, um judeu que mandava prender e matar. Caminho de Damasco, esse cara, perseguidor de cristãos, tem um encontro com a voz de Jesus. Com o próprio Senhor. E a voz, a presença de Jesus pegou Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos, e fez com que ele se transformasse no Paulo o apóstolo, aquele que seria perseguido por causa da mesma mensagem. A glória que transformou a vida
desses e de tantos outros homens. Lembra Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei, diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí quando ele vê a glória do Senhor, ele diz: Senhor, peraí. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. E a palavra de Deus diz que um anjo pegou uma brasa com a tenaz e tocou os lábios de Isaías. E purificou. Isaías nunca mais foi o mesmo. Sabe, queridos, nós fomos chamados para viver nesse ambiente. Ambiente da presença de Deus. Experimentarmos da presença de Deus. Mas nós não fomos chamados para ficar somente ali. Ou para pensarmos por um minuto sequer que a presença de Deus está limitada a essas 4 paredes aqui, nesse ambiente em que tem música, pregação, ou no grupo caseiro. A presença de Deus precisa gerar algo em nós que transborda para os outros. E hoje, eu quero falar sobre mais uma das características ou da característica que separamos para aquilo que nós queremos caminhar: serviço. Nós lemos Filipenses, e Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: existem coisas em vocês que eu acho que são boas, mas ninguém deve agir procurando vanglória ou procurando honra pessoal. E aí, depois que ele diz dessas coisas, ele diz assim: antes, tudo que vocês vão fazer, vocês precisam olhar para Jesus. E se vocês querem um exemplo para caminhar em serviço, olhem para Jesus. Vocês querem um exemplo de serviço? Olhem para Jesus. Vocês querem saber o que é caminhar em serviço? Vocês querem saber o que é caminhar nesta terra? Olhem para Jesus. E aí ele trouxe algumas características, algumas práticas, algumas ações sobre Jesus que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Então, quero que você volte os seus olhos para Filipenses. Vivi, você pode projetar para o papai? Por favor. A partir do versículo 5, nós vamos meditar algumas coisas até o versículo 8. Colocou? Veja só, Paulo diz o seguinte para a igreja de Filipenses, ou para os Filipos: seja o pensamento de vocês igual ao de Jesus. Seja o conceito de vocês igual ao de Jesus. Seja a aparência de vocês igual a de Jesus. É isso que Paulo orienta aos filipenses caminhar? Seja o quê? Atitude, prática. Aí, Maíra, aí o negócio apertou um pouco. Porque pense, Paulo está dizendo para esses caras, e para nós hoje, de que não basta apenas a gente crer, não basta apenas a gente experimentar da presença, da glória, da bondade. Paulo está dizendo aos filipenses e a nós nessa manhã, de que a nossa prática, ações reais, verdadeiras, precisam ser como a de Jesus. As pessoas precisam olhar para você, Sara, e ver: Sara age como Jesus.
As pessoas precisam olhar para você, Sofia, e dizer assim: Sofia age como Jesus. Precisam olhar para você, André, lá no meio das obras lá. Fala assim, cara, ele é engenheiro, mas pô, ele age como Jesus. Age, faz como Jesus. E aí, a primeira coisa que ele traz para nós é que embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Olha o que Paulo diz. Embora ele podendo, embora ele sendo, embora ele tendo justificativa para tal, embora ele tendo argumentos para isso, ele não fez. Embora ele podendo bater no peito e dizer, peraí, eu sou Deus. Ele não fez. O Evangelho de João, capítulo 1, até o versículo 14, diz assim: no princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegada ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora, olha esse versículo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora pense no que Paulo disse. Ele era Deus, mas não considerou isso. Agora pense no que João disse. Ele criou tudo. Ele estava com Deus, Maíra. Quando a gente vai lá para Gênesis, as expressões de Gênesis 1, toda vez que se trata a respeito de Deus, a expressão é Elohim. É uma palavra plural, mas de um único significado. É a expressão do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu quero dizer? Quando a gente volta os nossos olhos para Gênesis, Jesus estava lá, criando tudo. Jesus nasce, começa a andar pela terra, e eu imagino aqui, com a minha cabeça de homem natural, Jesus andando, fala assim, não, eu criei isso aqui. Eu criei. Olha, eu criei. Eu fiz. Consegue entender essas coisas? Jesus podendo simplesmente dizer assim, eu criei tudo isso aqui, aonde que eu vou ignorar isso?
Aonde que eu vou? Não posso fazer isso. Mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse que ele não considerou tudo isso. Ele deixou de lado todos os méritos, todas as honras, todas as pompas. Ele deixou de lado o poder se assentar em mesas fartas. Ele deixou de lado de andar de fato num cavalo branco, preferiu, ou pela profecia, entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Ele poderia receber honras de todos os sábios. Antes andou com os pobres, com as viúvas, com os pecadores. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar, como exemplo para nós, não há ninguém, Vitória, que possa se apoiar no alto da sua soberba, no alto do seu conhecimento, e por um instante, sequer, achar que não foi chamado para servir o menor. Não há ninguém que teve uma experiência com a presença de Deus que não entende o quanto ele é pequeno. Porque se o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas, não usurpou esse direito, os seus discípulos, os seus filhos, os seus amigos não farão. Não tem carteirada no reino dos céus. Entende? Não tem carteirada no reino dos céus. A segunda coisa que ele traz para nós, ele não apenas não usurpou isso. No versículo 7 diz assim: ele se esvaziou, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe, escrevendo aos Colossenses, diz assim, Colossenses 2, 9, ou Colossenses 2, 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele sabia tudo. Colossenses 2, 9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina. Sabe, irmãos, às vezes é difícil para a gente compreender um pouco sobre o Jesus se esvaziar e andar como servo. Não é difícil para a gente entender isso. Mesmo ele continuando como Deus, mesmo ele continuando como Senhor. Nós conversamos isso sobre discipulado, né? Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego ou perda. Para os discípulos de Jesus, caminhar como discípulos de Jesus, olhando para Jesus, a gente percebe que Jesus deixou de lado não a sua divindade, não o seu conhecimento, mas isso não foi barreira para que ele se sentasse com aqueles chamados ignorantes, pequenos, pobres, pecadores. Ele teve paciência para conversar com aquela mulher samaritana que queria dar aula de teologia para ele. Ele teve paciência para se encontrar com Nicodemos e ter que explicar a Nicodemos, você precisa nascer de novo, meu filho. Ele teve paciência para sentar com tantos e tantos que
aparentemente, naturalmente, não conversariam com o Senhor da glória. Ele se esvaziou semelhante a um servo, a um escravo. A um escravo. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele se humilhou, se esvaziou, se tornou servo. Mas ele não veio para ser servido. Você consegue se lembrar na noite em que ele foi traído? Consegue? Você sabe, lembra o que aconteceu naquela noite? Além da ceia, o Senhor Jesus amarrou um pano, uma bacia, e foi de pé em pé, Doni, lavar os pés dos seus discípulos. É bom que você entenda o contexto. Naquela época não havia asfalto, certo? Não tinha asfalto, os animais andavam pelas ruas, a turma não tinha aí um sapatinho, não estava num lugarzinho encarpetado como a gente está aqui. A prática era que os servos deveriam ou estariam nas portas esperando as pessoas chegarem para lavar os pés deles. Por quê? Porque eles sentavam no nível baixo, não era mesa. Ficavam todos praticamente no mesmo nível, assim. Os pés estavam à mostra, né, para trás. O servo mais baixo era aquele que limpava os pés, lavava os pés. O menor deles. Mas pense, eu estou falando do Rei da Glória. Eu estou falando daquele que era a palavra. Eu estou falando daquele que habitava toda a plenitude de conhecimento, revelação de Deus. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando do Filho de Deus. Entende, Wilson? Eu estou falando de Jesus, o Cordeiro. Eu estou falando de Jesus, o Rei dos Reis. Eu não estou falando de qualquer um, não estou falando de mim. Eu estou falando do Rei dos Reis. Na noite em que ele foi traído, ele tomou uma toalha. Você consegue ver ele se curvando para lavar os pés de João, o apóstolo amado? Dá até para entender, né? Mas ele lavou os pés de Judas, mano. E você acha, Wilson, que ele não sabia que Judas ia traí-lo? Você acha que Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? Então, meus queridos, ele podia não se esvaziar. Mas ele não podia negar a si mesmo. Porque ele é amor. E o ambiente onde nós estamos sendo convidados a caminhar, não é esse ambiente de 4 paredes aqui. Não é o encontro somente da quarta-feira. Não são os cafés, não é só nesse ambiente. O ambiente que nós estamos sendo convidados a caminhar é um ambiente que nós caminhamos com Ele. Nós vamos para a faculdade com Ele. Nós vamos para o trabalho com Ele. E o Rei da Glória, que se esvaziou, se humilhou, tomou a figura de servo, dobrou os joelhos, lavou o pé de Judas, é aquele que habita em nós. Nós não podemos gerar outra prática, senão esta. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Talvez você esteja aí lembrando de algum Judas que você encontra todo dia. Talvez você esteja se lembrando de alguém que você não dobraria os joelhos para lavar os pés dela.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 27 diz assim: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Na sua cabeça, quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Perguntou. Mas eu estou entre vocês como quem serve, Jesus falou. Ele desceu isso. Desceu. Se humilhou. Uma comunidade que se chama como comunidade de discípulos precisa entender isso. Discípulos de Jesus, crendo, experimentando e servindo. Quem? A todos. A todos. Mas servir aqui na igreja é fácil, né? Não é verdade? Fazer aí um pãozinho, trazer um pãozinho, um café. É fácil servir gente igual Adriano. Um cara perfeito, poxa. Agora, servir o Marcos, aí começa a complicar. Aí é mais difícil. Servir o Wilson, cara amável pra caramba. É fácil servir o Wilson, né? Lavar o pé dele não é difícil. Agora, lavar os pés do Marcos, aí já é querer demais. Pois é, mas Jesus nos chamou não somente para sermos servos, mas o menor deles. Ele foi mais abaixo ainda. Isaías capítulo 52, versículo 13 e 14. Vejam o meu servo agirá com sabedoria. Será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia nem ser humano. Jesus desceu tão baixo, como servo, a ponto de se sujeitar a todos os martírios, todas as dores, todos os socos, todas as chicotadas. Segundo Isaías, que nem parecia um ser humano. Mas para não ficar só nisso, você pode abrir Isaías 53, Vitória? Se você puder, se aí, quiser acompanhar comigo, Isaías 53. Já estou caminhando para o fim, tá bom? Versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas em sua aparência nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele era Deus. E há uma geração, queridos, que se deleita apenas com o monte. Há uma geração que se satisfaz apenas no monte. Há uma geração que, na primeira oportunidade de tomar a toalha e a bacia, se esquece de quem o levou para o monte. Se esquece daquele que o chamou a uma nova vida. Se esquece daquele que estabeleceu um padrão de vida. Se esquece daquele que é o Senhor do reino. E esse Senhor do reino se humilhou ao servo mais baixo. E foi obediente, segundo o texto que nós lemos em Filipenses, até o fim. Versículo 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Morte. Mas olha só, não foi só qualquer morte. Foi morte de cruz. Se humilhou até a sua morte. Foi uma morte humilhante, vergonhosa. Foi pregado nu no madeiro. Você consegue perceber o Rei da Glória que desceu, a ponto de servir, lavar pés de homens, condenado injustamente, maltratado injustamente, não abrir a boca, antes caminhar como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Crucificado nu, o Rei da Glória. A ponto de ouvir dos seus acusadores dizendo: você não é Deus? Desce daí. Amados, a obediência de Jesus foi a tal ponto que no Getsêmani ele disse no Lucas capítulo 22, versículo 42 a 44, Pai, ele chama os seus discípulos e fala assim: vão orar comigo? Olha, vocês fiquem aqui, eu vou um pouco mais adiante. Ele dobra os joelhos lá no Getsêmani, no jardim da agonia. E ele começa assim: Pai, se queres, se puderes, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Se o Senhor puder, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, não permita passar por isso. Mas logo depois ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O estado de agonia dele era tão grande, e olha o que diz a palavra de Deus: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Há comprovação científica que no meio de uma aflição tremenda, de uma angústia tremenda, isso pode acontecer. Mas era uma agonia extrema. No meio da sua agonia extrema, ele disse: Pai, eu estou disposto a descer mais, se o Senhor quiser. Para nós que queremos ser uma comunidade de discípulos, meus irmãos, nós não podemos perder de vista que esse chamado é para nós. Esse chamado é para nós. Esse chamado de descer, 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 descer é para nós. É um chamado de serviço. Por isso, de forma bem prática, todos nós podemos servir. Às vezes a gente liga o serviço ao serviço do culto, né? Não é disso? É disso também, mas não é só disso. Quem foi abençoado pelo serviço do Doni aí já, hoje ali? Quem foi lá? Eu fui. Hã? O Doni podia ter olhado assim e falado: cara, quer saber? Eles que aprendam a cozinhar. Não é? Por que eu pararia para fazer algo? Mas o Espírito de Deus começa a gerar coisas em nosso coração que são características do reino dos céus. Doeu fazer o pãozinho, Doni, para a gente hoje? Para nós que caminhamos com Jesus, o Espírito dele habita em nós. E o Espírito dele habitando em nós nos capacita a viver coisas que só o Espírito de Deus pode. Então não há nada aqui, meus irmãos, que você possa dizer assim: não dá para mim. Dá. Você pode. Eu não tenho condição. Tem sim. O Espírito de Deus habita em você. Mas isso aqui é impossível para mim. Não é não. O Espírito habita em você, você dá conta. E se você não estiver dando conta, vai se humilhar, vai dobrar seu joelho, vai pedir: Senhor, eu preciso dar conta, me ajuda. Me ajuda a obedecer, Senhor. Me ajuda a me humilhar, a me curvar. Me ajuda a fazer isso. Eu preciso aprender. Muda a minha vida. Então, meus amados, a palavra de Deus é clara para nós a respeito disso. Nós fomos chamados a viver num ambiente de glória, sim. A experimentar do poder dele, curando pessoas, se manifestando, sim. A ter um ambiente maravilhoso aqui no culto, sim. Mas nós também fomos chamados a descer do monte, nas experiências espirituais, com a presença de Deus, com a glória dele, que nos marca. Nós também fomos chamados a descer do monte e a servir lá embaixo. A servir no vale. A servir no lugar onde, às vezes, nós nos sentimos só. Às vezes, nós olhamos para o lado e não tem aquele tremelique da presença de Deus, aquela coisa gostosa. Não. Aí nós cremos e obedecemos. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a continuar orando que o teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos. E se há alguém que está no teu coração, fala assim: olha, para esse aí eu não me curvo. Ou, essa é uma área da minha vida que não dá para eu fazer, é difícil.
É hora de você falar com Deus agora. É hora de você colocar isso diante de Deus. É hora de fazer isso. Faça isso agora. Peça a Deus. Peça a Deus para que Deus te ajude, para que Deus te capacite, para que o Espírito dele tome conta da sua vida. Peça isso a Deus agora. Peça isso a Deus agora. Clame a Deus agora. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me capacita. Pai bendito, nós estamos na tua presença. E estamos certos, ó Deus, de que o Senhor tem nos chamado a viver o teu reino e uma nova vida prática. Sim, uma nova vida de deleites espirituais. Uma nova vida de experiências com a tua presença. Uma nova vida de experiências com a tua glória, com a tua bondade, com a tua majestade. Uma nova vida de experiências com o mover do teu Espírito Santo. Sim, Pai, é verdade, mas também cremos que o Senhor tem nos chamado a termos uma vida prática de servos. Servos do Rei, servos do Reino. Servos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que teu Espírito Santo nos encha da tua graça, da tua bondade, e que nós, assim como João 15 diz, que nós sejamos vigários enxertados na videira, e que também flua de nós, ó Deus, o serviço para a glória do teu nome. Que flua de nós também o serviço para louvor da tua glória. Que flua de nós também frutos, ó Deus, que honrem o teu nome e que sirvam as pessoas. Sirvam a igreja, sirvam os perdidos, sirvam ao mundo, Senhor. Que sejamos como luzeiros postos sobre locais altos e não escondidos embaixo de qualquer móvel. Que a luz do Senhor brilhe em nós, como brilhava na face de Moisés. E que nós possamos iluminar, clarear, através da graça, do amor, do serviço, frutos da ação do Teu Espírito em nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde nessa semana. Sabe, eu queria muito que você colocasse algo prático para fazer. Serve o teu vizinho. Serve alguém que está à sua volta. Arruma uma forma de servir alguém. Quando nós éramos lá da turma do discipulado, né, a gente marcava, chegava um na casa do outro, o que você veio fazer aqui? Vim lavar os pratos para você. Vim aqui te ajudar a arrumar a casa. Eu vim aqui ajudar a cuidar. Porque talvez você não fale assim, não fui chamado a pregar. Talvez eu nunca vou ver alguém sendo curado com uma oração minha. Talvez eu nunca experimente alguém ser liberto de demônios na minha frente. Mas você pode servir. E o teu serviço pode mudar vidas. O teu serviço pode comunicar graça. O teu serviço pode comunicar misericórdia. O teu serviço... mas eu não sei fazer... Pô, não pode lavar um prato. Você sabe lavar prato. Você sabe fazer tantas coisas que Deus te capacitou. Então faça isso para a glória de Deus. Faça isso para a glória de Deus. Você pode fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Como eu sempre gosto de dizer, Deus falou com você. Amém? Agora faz uma meditação. O que foi que Deus falou com você? Porque Deus pode comunicar, através da mesma frase, inúmeras coisas a cada coração. Eu posso, até mesmo, eu vou sair daqui com algo. O Adriano vai sair daqui com algo. Maíra, Sofia, André, Natane, Wilson. Cada um de nós vai sair daqui com algo. Vitória. Cada um de nós vai sair daqui com algo que Deus trouxe ao nosso coração. O que foi? Se você pudesse resumir em uma frase, o que Deus falou com você? Qual é a frase que você resumiria? Se você pode resumir em uma atitude o que Deus falou com você,
o que você faria? Ou o que você fará? Pense nisso. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam e esperam ansiosamente a volta do nosso amado Jesus. Amém? Amém. Deixa eu orar por Luciana. Né? A Luciana não está passando bem depois da vacina. Deixa eu ver se ela pode vir aqui. Luciana tomou vacina, está meio derrubada. E eu quero orar por ela. Eu vou fazer um pedido aos irmãos, né? Assim que acabar aqui, nós vamos ter que guardar tudo. Né? O hotel pediu que nós guardássemos. Então, vamos finalizar o processo e tal, desligar tudo. Desligou tudo. Aí vamos pegar tudo aqui, organizando ali. O Adriano vai ajudar a organizar as coisas. Vem cá, meu amor. Eu quero orar por você. Tá derrubada, nega? O negócio pegou hoje? Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Jesus disse que nós deveríamos orar pelos enfermos. Então, eu quero que você peça a Deus, em nome de Jesus, que Luciana seja curada. Que essas consequências dessa vacina sejam amenizadas. Você crê? Se você crê, peça isso agora. Peça a Deus. Natane, ora aí, por favor. Erga a tua voz, por gentileza. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, um bom resto de domingo e que na quarta-feira possamos estar todos juntos ali. Amém? Deus abençoe.